Olá, nós vamos começar a nossa quarta aula de leitura do texto da Carta sobre o Humanismo. Nessas aulas iniciais, nós estamos lendo alguns textos introdutórios escritos pelo professor Emanuel Carneiro Leão, tanto na apresentação da Carta sobre o Humanismo, quanto na apresentação da Introdução à Metafísica. Nas últimas aulas, temos tocado na apresentação da Introdução à Metafísica. Ali, nós estamos tentando entender o modo como a existência humana é compreendida no pensamento de Heidegger. Nós estamos seguindo o fio condutor apresentado pelo professor Emanuel Carneiro Leão, de que a existência humana se dá na tensão entre imanência e transcendência, entre ente e ser. O homem existe na medida em que ele é, por assim dizer, aberto tanto para a comunhão com os entes, com o mundo dos entes, ou dos seres, se quisermos, quanto também para a transcendência da luz do ser, ou se quisermos, da realidade. Bem, nós vamos tentar retomar esse ponto na aula de hoje. Trata-se daquilo que o professor Emanuel Carneiro Leão chama de a condição diasporádica da existência humana. Diasporádica, que vem de diáspora, que quer dizer dispersão. A existência humana, ela é extática, ela é lançada para fora de si mesma, estando sempre aberta para a imanência e para a transcendência. Ou melhor, ela é colocada na tensão entre a imanência e a transcendência. Do lado da imanência, nós temos a noção de ente, tudo aquilo que está sendo. Do lado da transcendência, nós temos a noção de ser, ou seja, a realidade do real, ou o ser enquanto fundamento e sentido do ente e do seu ser, sendo que o ser do ente pode se dar quer como o fato de ser, ou o que nós chamamos de existência, quer como o modo de ser, aquilo que nós chamamos de essência. Então, nós tentamos entender um pouquinho a existência humana a partir desse fio condutor. Na página 14 da edição de 1987 da Introdução à Metafísica, o professor Emanuel Carneiro Leão, em sua apresentação, trata dos termos da questão do ser. Eu vou ler o que ele diz. Ele diz: a problemática da tensão de imanência e transcendência na existência humana se agita antes do problema clássico da analogia. Investiga o fundamento de possibilidade no qual somente toda analogia pode mover-se e o homem pode existir metafisicamente. Já na conclusão de sua tese de habilitação ao magistério, De Kategorien und Bedeutungslehre des Duns a doutrina das categorias e da significação de Duns Scoto, Heidegger levanta o problema da tensão da existência, que em Sein und Zeit, Ser e Tempo, e nas obras posteriores será determinado e articulado como a questão central de seu pensamento, a questão sobre o sentido e a verdade do ser. Como se deverá pensar em sua estrutura ontológica a essencialização da existência humana, que recolhe a individualidade de suas atitudes,
sempre condicionadas historicamente pela situação de tempo e espaço, na universalidade de um sentido? Quais são as condições de possibilidade da existência humana, como tensão entre imanência e transcendência, entre ente e ser? Como se comporta a filosofia com a sua própria história? Como se deve conceber a essencialização da verdade, que exige para se edificar um lugar e um momento próprio da história? Bom, vamos retomar um pouquinho esta passagem do texto do professor Emanuel Carneiro Leão. Né? Nós falamos, por exemplo, de a luz do ser, ou falamos, por exemplo, de a clareira do ser. Nós chamaríamos isso de metáforas, porque nós assim pensamos, a palavra luz designa algo do nosso mundo exterior. A palavra clareira designa algo do nosso mundo exterior. No entanto, ao falar de luz do ser, de clareira do ser, nós estamos usando essas palavras para significar algo que não é propriamente um fenômeno do mundo exterior, mas sim do mundo interior. Bem, então surge aqui o problema da analogia. Nós falamos analogicamente. Na analogia nós temos identidade e diversidade. Nós temos semelhança e dessemelhança. A analogia, diz o professor Carneiro Leão, ela não é uma resposta, ela é um problema. Qual é o fundamento de possibilidade da própria analogia? Não é? Heidegger, em vez de falar de mundo exterior ou externo e mundo interior ou interno, vai falar de ser no mundo. Ser no mundo é justamente esta unidade que precede e ao mesmo tempo funda e possibilita a copertinência de mundo interior e mundo exterior, de mundo externo e mundo interno, por assim dizer. Não é? Então, ser no mundo é, enquanto ser no mundo, enquanto um índice, por assim dizer, o indicador do ser no mundo, que a linguagem tem sempre esta capacidade de articular o entre-reino que está entre o homem, o seu mundo interior e o mundo exterior. Né? De modo que o mundo exterior pertence ao mundo interior do homem, e o mundo interior do homem é sempre já uma abertura para o mundo exterior. Em vez de falar dessa dualidade de mundo interior e mundo exterior, né? Heidegger fala de ser no mundo, que é a constituição básica da existência. E a existência, ela é justamente esta condição diasporádica, ou seja, esta condição de estar aberto, lançado para fora de si, não é? Colocado na tensão entre a imanência do ente e a transcendência do ser. Um outro modo de se captar isto é justamente a relação entre a individualidade ou a singularidade e a universalidade. Né? O homem está sempre arraigado no mundo do ente, sempre em comunhão com os seres, de modo que o seu estar situado é sempre marcado pela individualidade, pela singularidade. É sempre este homem aqui, né, que está neste tempo agora, neste lugar aqui. Né? Então,
essa marca da singularidade, da individualidade, aquilo que no pensamento de Duns Scotus se chama de hexeitas, a entidade, por assim dizer, né? Bom, mas ao mesmo tempo, o homem está aberto à universalidade do sentido. Então, essa tensão entre imanência do ente, transcendência do ser, aparece também como esta ambivalência de o homem ser sempre este homem neste tempo e neste tempo agora, neste lugar aqui, mas ao mesmo tempo de ser aberto para a universalidade do sentido. A linguagem humana, ela sempre indica esta abertura para a universalidade do sentido também. Então, este problema que já aparece no estudo que Heidegger faz de Duns Scotus, ele será retomado em outros níveis, nas outras obras, como sendo a colocação da questão do sentido do ser, ou a colocação da questão da verdade do ser. Todo o pensamento de Heidegger, ele se instaura em torno desta questão e em vista desta questão. Eu vou continuar a leitura da apresentação do professor Carneiro Leão na página 15. Diz assim: com a publicação dos escritos posteriores, já não cabe dúvida que a filosofia heideggeriana é uma reflexão sempre mais exclusiva sobre a essencialização da verdade do ente como a verdade do ser. A existência humana se agita dentro da tensão entre imanência e transcendência, porque o homem existe enquanto insiste no domínio da verdade do ser, isto é, a vicissitude instaurada pela diferença irredutível e referência necessária entre ente e ser. A tarefa do pensamento não é procurar sair desse círculo de diferença e referência, e sim nele ingressar de maneira a poder regressar até a fonte originária de sua tensão e unidade. A imanência da existência, que testemunha a indigência do homem de insistir no mundo dos entes para poder existir, é o índice de uma outra indigência, da indigência ainda mais profunda, por constituir-lhe todo o ser, de insistir na vicissitude da verdade do ser, sem nunca poder possuí-la e dominá-la. Que o homem só possa transcender o mundo dos entes, na medida em que nele se encarna e mergulha, já mostra a finitude inexpugnável de sua transcendência. Ele só consegue atingir a verdade do ente enquanto habita a luz do ser, na qual o ente se manifesta como tal. Assim, até no mais elevado grau de sua potência, na própria excelência de seu ser, o homem permanece sempre ente sensível, um ente que deve receber de outro as virtualidades de sua própria humanidade. Comentando esta passagem. Então, a questão fundamental de Heidegger é a questão da verdade do ser. A existência humana se agita na tensão entre imanência e transcendência. Isso nós já comentamos bastante. Essa tensão, ela indica que o homem existe enquanto insiste no domínio da verdade do ser. Existir significa sair de si e permanecer, estar de pé, fora. Significa, portanto, o mesmo que um êxtase. A existência, ela é estruturalmente extática.
isto é, desde o seu princípio, ela já é este êxodo, essa diáspora, essa saída de si. Mas a existência não é somente estar fora na comunhão com os entes. Significa também estar dentro, no domínio da verdade do ser. Por isso a existência é ao mesmo tempo insistência. Isto é, um permanecer e ficar de pé dentro. Dentro de quê? Dentro do domínio do ser, da verdade do ser. A verdade do ser que é, diz o texto, a vicissitude instaurada pela diferença irredutível e referência necessária entre ente e ser. A tarefa do pensamento não é procurar sair do círculo da diferença e referência, sim nele ingressar, de maneira a poder regressar até a fonte originária de sua tensão e unidade, diz o texto. Depois, então, temos aí esse circular nesse domínio da verdade do ser, dessa diferença irredutível e dessa referência necessária entre ente e ser, entre real e realidade, entre o mundo, entre a imanência e a transcendência. Bem, circular aí no sentido de regressar à fonte dessa tensão ela mesma. Então nós teremos aqui uma reflexão sobre a indigência do homem, sobre a pobreza ontológica do homem. Essa pobreza ontológica que a gente pode chamar de finitude. Né? A indigência do homem, em primeiro lugar, aparece como a necessidade de insistir no mundo dos entes para poder existir. Né? O homem não é o que ele é, a não ser inserido num comércio, num intercâmbio, numa troca ou permuta constante, dinâmica, ativa com os demais seres. A sua finitude consiste, em primeira mão, à primeira vista, nessa necessidade, nesta indigência de precisar da comunhão com os entes para poder ser o que nós somos. Não é? Em segundo lugar, porém, a finitude da existência humana aparece como uma indigência ainda mais profunda. A primeira indigência, essa, digamos, ôntica da imanência, é o indício de uma segunda indigência, uma indigência ontológica, a indigência da transcendência, no sentido de que o homem só pode ser o que ele é insistindo na verdade do ser. Ou seja, insistindo na iluminação do ser, na revelação do ser. De modo que o homem nunca pode possuir e dominar a verdade do ser. Né? Nós, muitas vezes, nos pensando a nós humanos como sujeitos que assujeitam os objetos, o mundo ao nosso redor, os entes, como sujeitos conquistadores, dominadores da natureza, como sujeitos dominadores da história,
Muitas vezes, ao nos pensar assim, nós perdemos de vista essa dimensão dessa indigência, desta pobreza ontológica que caracteriza a nossa finitude. Não é? Nós estamos radicados, enraizados numa carência, numa pobreza que é a necessidade de nos relacionarmos com a verdade do ser, com a iluminação do mistério da realidade. Muitas vezes nós pensamos que o simples domínio dos entes por meio das nossas tecnologias e dos nossos conhecimentos objetivos, de que simplesmente isso nos possibilita nos subtrair da imensidão da verdade do ser. Ou, se nós quisermos, do mistério da vida na sua originariedade. O homem só pode transcender o mundo dos entes na medida em que nele se encarna e mergulha. Isto, transcendência implica em finitude, em encarnação nesta finitude. O homem só consegue atingir a verdade do ente enquanto habita a luz do ser, no qual o ente se manifesta como tal, diz o texto. No mais elevado grau de sua potencialidade, o homem permanece sempre um ente sensível. Digamos, mesmo na sua intelectualidade, na sua espiritualidade, o homem permanece um ente sensível. A sensibilidade não é a razão de ser da finitude. É a finitude que é a razão de ser da sensibilidade. A sensibilidade é um indício, uma razão de conhecer da nossa finitude. Que nós sejamos finitos. É um indício disso que nós precisamos ser sensíveis. Isto é, que nós precisamos ser atingidos, afetados, tanto pela doação dos entes, quanto pela doação do ser. Este é um ponto importante para entendermos a existência humana, esse caráter da finitude e da transcendência. Existência implica sempre esses dois traços. Transcendência numa tensão com a imanência e finitude. O texto do professor Emmanuel Carneiro Leão segue dizendo o seguinte: somente por morar na luz do ser, o homem pode ser o ente que possui o privilégio da verdade. O privilégio diasporádico de existir, isto é, de sair de si mesmo e se conformar com todo ente. A adequação entre o ente que o homem é e o ente que o homem não é, retira o fundamento de sua possibilidade da revelação do ser, em que pela e para sua própria essencialização, o homem deve morar necessariamente. A reduplicação ontológica, implícita em toda a verdade do conhecimento, exige, assim, o modo de ser existente do homem, de sorte que, em Ser e Tempo, Heidegger caracteriza a verdade do homem como a instauração da verdade do ente. Se para toda a tradição metafísica do Ocidente a verdade é predicativa, isto é, um processo de conformidade, de conveniência e adequação, que se desenvolve originariamente no juízo, entre o conhecimento e o ente,
A condição de sua possibilidade cifra-se numa manifestação do ser doente. Há um primado da verdade manifestativa sobre a verdade predicativa. Ora, se considera que o processo de manifestação da verdade doente é a tensão dialética entre diferença e referência, de ser e ente, instaurada na existência, a afirmação de ser e tempo perde todo o caráter sibilino, mostrando como e por que a verdade do homem é a verdade do ente. Vamos analisar então esta passagem do texto. Diz assim: somente por morar na luz do ser, o homem pode ser o ente que possui o privilégio da verdade. Ser e Tempo fala do privilégio ontológico. O homem é aquele ente cujo ser se realiza na compreensão do sentido do ser, cujo ser se realiza na sua abertura para a verdade do ser. O nosso texto aqui coloca lado a lado, ou melhor, como correspondentes, ou mesmo como uma identidade, o privilégio diasporádico de existir, isto é, de sair de si mesmo, com o privilégio da verdade, ou seja, o privilégio de se conformar com todo ente. No parágrafo 4 de Ser e Tempo, Heidegger recorda duas citações, uma de Aristóteles e outra de Tomás de Aquino. A de Aristóteles, tirada do livro da obra De Anima, livro 3, gama 8, que diz assim: Re psique ta onta pos estim. A alma, isto é, a alma do homem, a alma intelectiva, é, de certo modo, ta onta. Todos os entes, todo o ente, todo o real. Isto é, ela é uma forma de ser que está aberta para receber as formas de todos os seres. Esta abertura que para Aristóteles se dá através da aistesis e da noesis, isto é, através da percepção, da sensibilidade e através da intelecção, do pensamento, do entendimento, do intelecto. Ou seja, o homem pode descobrir tanto os entes corpóreos através da sua sensibilidade, quanto pode descobrir os sentidos de ser, inteligir os sentidos de ser através do seu pensamento. Bem, Tomás de Aquino também é lembrado nesse texto de Ser e Tempo, no parágrafo 4, Heidegger retoma as questões disputadas sobre a verdade, onde a verdade é um transcendental. Ali Tomás de Aquino discute o verdadeiro em sua identidade e diferença com o ente.
portanto, a relação entre verdade e ser. Um transcendental é algo, são os caracteres de ser que estão muito além de toda determinação possível de conteúdo genérico de um ente, diz Heidegger. Portanto, de todo modus specialis entis. Na questão sobre a verdade, Tomás de Aquino vai dizer que o ser se deixa determinar pelos modos gerais e pelos modos especiais. Os modos especiais do ser são os gêneros, e os gêneros supremos são as categorias. Os modos gerais do ser são aquelas determinações ou caracteres do ser que nós chamamos de transcendentais. O unum, o verum, o bonum. Isto é, o o verdadeiro, o bom. O verum, portanto, é situado por Tomás de Aquino como um desses caracteres transcendentais, um desses modos gerais de ser. É um modo geral de ser porque é coextensivo com todo ente. Seja, ele se abre para todo ente, abrangendo todo ente. De modo que nós poderíamos dizer que todo ente é um. Todo ente é verdadeiro. Todo ente é bom. Mas qual é a diferença entre o ente, pura e simplesmente, e o verdadeiro? A diferença, no tocante ao verdadeiro, é que ele é pensado numa relação. O ente é um conceito absoluto, enquanto que o verdadeiro é um conceito tomado relativamente a, numa relação com, a saber, numa relação com a alma, ou seja, a alma intelectiva. No caso, estamos pensando na alma intelectiva do homem. O verum, o verdadeiro, é um esse transcendens, um ser transcendente. Para demonstrar isso, Tomás recorre a um ente que, em seu modo de ser, tem a propriedade de convir a todo e qualquer ente. Ou seja, um ente cujo modo de ser consiste em justamente convir, vir junto com todo o ente. Esse ente privilegiado, Tomás de Aquino se refere a ele como o ens quod natum est convenire cum homine ente. O ente cuja constituição de ser consiste em convir com todo ente. Isso é o que, no texto do professor Emanuel Carneiro Leão, está sendo chamado de privilégio da verdade deste ente. Esse ente é, portanto, a alma humana. O que aqui é chamado de alma intelectiva, alma humana, é, no texto de Ser e Tempo e no pensamento de Heidegger, Dasein. Ou seja, Dasein, ser aí ou aí,
quer dizer justamente essa abertura para a verdade do ser e a verdade do ente. Abertura para a iluminação do ser e para a visibilidade do ente. Abertura para a inteligibilidade do ente. Abertura para a inteligência do ser. É esta abertura que nós chamamos então de Dasein, de ser ou aí. Então, Tomás de Aquino pensou a verdade como esta conveniência entre o ente em sua inteligibilidade e a alma em sua inteligência, em sua capacidade de inteligir. Em vez de conveniência, também temos a palavra conformidade, acordo, adequação. Daí, na Idade Média, a definição da verdade como a adequação entre o intelecto e a coisa, entre o intelecto e o real. O professor Emanuel Carneiro Leão diz: a adequação entre o ente que o homem é e o ente que o homem não é retira o fundamento de sua possibilidade da revelação do ser. Então, nós poderíamos tomar essa definição da verdade como conveniência ou adequação entre o intelecto e o real, entre o ente que o homem é e o ente que o homem não é. E poderíamos perguntar: qual é o fundamento de possibilidade da verdade enquanto adequação, enquanto conveniência, enquanto conformidade? Esse fundamento de possibilidade, nos vários escritos sobre a essência da verdade, Heidegger vai encontrar na própria revelação do ser. A verdade do ser, a revelação do ser, é a essência da verdade, no sentido de ser a condição de possibilidade da própria conveniência e da própria adequação. Ora, o homem habita, antes de tudo, no domínio da revelação do ser. Somente por habitar no domínio da revelação do ser é que o homem pode exercer essa conveniência, essa adequação, essa conformidade. Bem, aqui de novo nós passamos de um plano para outro plano. Aqui, a verdade do homem se dá numa relação com a verdade do ente e a verdade do ser. Aqui, porém, a palavra verdade muda o sentido. O professor Emanuel Carneiro Leão fala de uma verdade predicativa e de uma verdade manifestativa. O Ocidente, ao longo dos séculos de sua tradição metafísica, pensou a verdade como verdade predicativa, ou seja, pensou a verdade a partir da predicação, isto é, da conformidade, conveniência, adequação entre o juízo e o real, entre o conhecimento e o ente. No entanto, a tradição não pensou a condição de possibilidade, o fundamento dessa possibilidade da verdade predicativa. E o fundamento
da possibilidade da verdade predicativa está, essa é a tese de Heidegger, na verdade manifestativa. A verdade como manifestação do ente e do ser, como manifestação que se desdobra na diferença e referência entre ente e ser. A verdade como a tensão dialética desta diferença e referência entre ente e ser sendo revelada, manifestada. O homem habita, digamos, no meio desta tensão dialética de ente e ser, de verdade do ente e verdade do ser. A revelação, a manifestação do ente no todo, que nós chamamos de mundo, e a revelação, a iluminação da verdade do ser. Nós vamos concluir essa aula de hoje tocando nesse tema da verdade como verdade manifestativa. Na próxima aula vamos retomar o tema da verdade como verdade do ser, a verdade manifestativa, reveladora do ser, aquilo que os gregos compreenderam com a palavra aletheia. Nós vamos retomar a questão da existência do homem na sua referência para com a verdade do ser. Muito obrigado, até a próxima.